pouquinho sobre como a gente pode treinar o speaking sozinho, né? Quais são as estratégias que você pode utilizar na hora de treinar, de praticar sozinho, quando você estiver estudando inglês, né? As outras habilidades, o o reading e o listening, são mais fáceis, vamos colocar assim, entre aspas, de conseguir, da pessoa conseguir estudar sozinha, né? Ela pode pesquisar na internet, ler, responder, fazer exercícios e tal. Agora, na parte da fala, você precisa de uma outra pessoa para poder interagir, né? E isso acaba sendo mais complicado por você ter que estudar all by yourself, né? Nem todo mundo tem um amigo, né? Ou algum familiar que possa treinar, possa falar inglês e treinar. E muitas vezes a pessoa até tem, mas tem vergonha, né? Então, eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias que eu uso desde sempre, desde que eu comecei a estudar inglês, desde a minha adolescência, e eu uso até hoje. Algumas eu uso mais do que outras, por questão até de nível, né? O meu nível mudou. Então, as estratégias, conforme a gente vai evoluindo na língua, a gente precisa avaliar se a forma que a gente está estudando dá resultados mesmo. Às vezes dá resultado por um período, depois não dá mais. Às vezes a gente vai cansando de fazer aquilo, né? E é sempre bom analisar e trocar se for necessário, né? Antes de eu falar dessas 5 estratégias que eu trouxe para vocês hoje, eu queria ressaltar 2 pontos importantíssimos. Eu estou olhando assim porque eu tenho 2 gravações, do YouTube e do Instagram. Então, não sou maluca, tá, gente? Eu olho para um lado e olho para o outro. 2 pontos importantíssimos que a pessoa tem que ter muito clara na cabeça quando começa a estudar uma segunda língua, que é: falar palavras em inglês é diferente de saber falar inglês. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu consigo falar. E eu faço uma pergunta, ou no momento da aula não consegue se expressar. Porque conhece uma palavra ou outra, mas ainda não chegou no nível de produzir frases, né? E tudo bem, isso é um processo. Quando a gente inicia, se você é básico, né, iniciante, quando a gente inicia, tem muito exercício de estrutura, de fazer a frase, né? Transforma de afirmativa para negativa, faz uma pergunta, tem muitos exercícios de vocabulário, tem a imagem, né? Dependendo do aplicativo que você usa, ou do livro que você usa, o visual é essencial para quem está começando a estudar inglês. Por quê? Você começa a fazer associações. E essa é uma das estratégias de estudo, que é você fazer associações ao invés de traduções. Por quê? Para você não viciar a sua mente em sempre traduzir. Quando você começa a fazer associações, fica mais fácil. Pensa numa criança pequenininha. Você mostra para ela assim, por exemplo, você mostra para ela essa borracha. Aí você fala: borracha, bebê, isso é uma borracha. Aí o bebê fica te olhando, ele não fala nada. Talvez vai mexer a mão para pegar a borracha, e aí você fala: borracha, 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 ele vai repetir. Okay. Ele não vai repetir naquele momento, ele vai repetir daqui a algum tempo. Na cabeça de um bebê, borracha, borracha. O que acontece com um adulto? Os meus alunos que são adultos. Você fala que a borracha é eraser e ele questiona. Então, esse é o primeiro passo, assim, para ficar bem claro na sua cabeça, que você não precisa entender tudo. É borracha porque é borracha. Mas por que tem um S? Porque é assim, tá bom? E entender que falar palavras é diferente de saber se comunicar. Só um parêntese antes de eu seguir para o próximo ponto. Às vezes a pessoa fala que ela consegue, que ela tem um nível avançado, vamos supor assim, né? Tem um nível avançado, mas na hora de falar, meu nível não é avançado.
Então, você não está no nível avançado ainda, né? Isso é outro ponto importante, eu vou falar mais para frente sobre o nível, sobre os níveis. Então, primeiro ponto essencial na hora de estudar inglês, entender que falar palavras é diferente de você falar, se comunicar, no sentido de, deixa eu me rephrase myself, falar palavras é diferente de ter um diálogo, tá bom? E entender, o segundo ponto é entender que é um processo e que existem várias etapas e cada etapa tem o seu valor. E cada etapa tem o seu tempo. Qual é o tempo? Não sei, depende de cada um. Cada pessoa tem um tempo para maturar a língua na sua mente, para aprender. E isso em tudo, não é só em inglês. Se você começar a dirigir, algumas pessoas começam a dirigir e logo saem com o carro. Outras demoram um tempão para começar a pegar o carro e ir para a rua. Eu fui esse tipo de pessoa. Eu esperei dar 1 ano para minha carteira não ser mais a permissão, passar a ser uma carteira oficial, não lembro qual era a palavra, para eu poder sair na rua, porque eu não me sentia segura. Né? E tudo bem, cada um tem o seu tempo, tá? Uma hora você aprende, mas você precisa respeitar o tempo, o seu tempo, né? O tempo da sua mente. Eu trouxe para vocês 5 estratégias. Quem tiver aí com um caderno, anota. 5 estratégias que eu usei muito. Essa que eu vou falar agora, eu ainda uso no meu dia a dia. Mas não todos os dias, tá? Porque às vezes eu realmente nem lembro. Mas se você passar a usar sempre, vai se tornar um hábito e vai te ajudar. Você vai sentir diferença em pouco tempo. Que é você falar sozinho com você mesmo. Ah, Fernanda, que coisa estranha. Pode até ser estranha no início, mas depois você vai se acostumar. É igual a gente falar aqui com o celular. Eu achava estranho. Depois de um tempo eu me acostumei. Você pode falar no momento do banho. Por quê? O banho é o momento que você está sozinho, né? Então, não vai ter ninguém ali para te ouvir, para te julgar, para te criticar, para rir de você, para nada. Vai ser você e você. Então, é um bom momento do dia para você fazer isso, quando você estiver tomando banho. E aí, vamos supor, você não quer começar a falar, você ainda está travado. Começa, então, só pensando. Você está tomando banho de manhã, antes de você sair para trabalhar, antes de fazer suas coisas. Então, você pode pensar o seguinte: o que eu farei hoje? Today I need to go to work. I need to answer some emails. Oh, I have to call somebody, blá, blá, blá. Comece a pensar nas atividades que você tem que fazer naquele dia em inglês. Outra possibilidade é você mentalizar o que você quer para aquele dia. Eu costumo fazer isso. Pensar o que eu quero, não o que eu tenho que fazer, né? Pensar o que eu quero. Hoje eu quero conseguir desenvolver uma aula para o aluno tal. Aí eu vou pensando, né? Vou falar em inglês para vocês entenderem. Hoje de manhã o que aconteceu foi isso. I want to have my yoga class. I want to organize my house. I want to prepare a good class for 2 students of mine. I need to, and then I change it. Yeah, I need to prepare the handouts for some of my students and send them by mail. I need to send some messages to my students with material, vocabulary. Então, eu fui pensando, enquanto eu estava tomando banho, nas coisas que eu queria para o dia de hoje, né? Isso de manhã. Não tomo banho de manhã, tá, à tarde. Vamos pensar, tarde é horário de almoço. Às vezes eu faço essa atividade de pensar em inglês e falar na hora do almoço. Porque na hora do almoço eu estou em casa, cozinhando sozinha, ninguém está me vendo, né? Então, às vezes eu penso no como vai ser o processo de fazer a comida. Então, eu penso lá, eu quero fazer, sei lá, ai gente, sou péssima de cozinha. Normalmente eu esquento a comida, né? Mas, por exemplo, macarrão, comi macarrão hoje. Então, I need to get the pasta, I need to get some water, put the water. E aí eu vou pensando, I'm putting water in the pan, I'm going to put the pan here, I need to boil the water, and then blah, 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 blah.
você vai pensando no processo, tá? Ou falando o que você está fazendo também para você mesmo. Isso é uma opção. Ou o que eu já fiz na parte da manhã e eu ainda tenho que fazer a parte. O que falta eu fazer? Você pode pensar nisso também. Ainda falta fazer isso, isso, isso. E no final do dia, você pode fazer a mesma coisa sobre o seu dia. O que você fez ao longo do dia? E aí você vai pensando. Você vai ter que usar o passado, né? I woke up, I had my shower, then I prepared breakfast, and I had breakfast with my husband, and we talked about the day, and after that I washed the dishes, and then I did my yoga class, and then I took a shower, and then... E aí você vai pensando, tentando lembrar o que você fez ao longo do dia. Ah, não lembro tudo, Fernanda. Tudo bem, não precisa lembrar tudo. O que você conseguir lembrar, você vai tentando pensar em inglês. Se você ainda está num nível em que você pensa primeiro em português, para depois, né, fazer a transição, a tradução, desculpa, você pode fazer isso mesmo e tentando evitar, né, diminuir cada vez mais. Você não precisa traduzir que eu é I, né? É igual quando, às vezes, os alunos falam assim na primeira aula de básico, não sei nada de inglês. Mentira, porque se eu falar assim, what's your name? Você sabe me responder, você nem precisa traduzir. Não é verdade? Porque é uma coisa simples que está no dia a dia, a gente conhece, todo mundo tem uma noção de algumas coisas mais simples, né? Então, esta é a primeira estratégia, falar com você mesmo em inglês, tá bom? Tente fazer isso. A segunda estratégia é o seguinte, depois de você estar alguns dias, né, algum tempo fazendo isso, você pode tentar analisar a sua produção. Como? Você pode usar o seu celular e gravar você mesmo falando. Você pode gravar só o som ou pode gravar a imagem também, como eu estou fazendo aqui agora, tá? Gravar você... E depois que você gravar, você não vai gravar uma coisa enorme, não. Uma coisa simples. Essa atividade mesmo, de o que você fez, o que você vai fazer, enfim. 1 minuto, talvez. Se der 1 minuto, provavelmente segundos. E depois você escuta. Quando a gente escuta, a gente começa a analisar se tá legal ou se não tá. O que precisa melhorar? O que ficou mais ou menos? O que foi muito bom também? Importante isso. Preste atenção no que foi bom, porque a gente tem a mania de só ver o que tá ruim. E o que tá bom, ninguém liga, né? Tenta ir analisando. É difícil, sim, mas com o tempo você vai conseguindo se corrigir. Pensa na academia, por exemplo. Quando você está na academia, começa uma série nova, o professor te mostra lá todos os exercícios, aí você olha e faz igual a ele, legal. Aí, no dia seguinte, 2 dias depois, quando você vai fazer a série novamente, sozinho, sem o professor estar ali, você, às vezes, faz o exercício de uma forma inadequada. Você não faz a postura correta, ou você não segura, né? Você não tem a pegada que deveria ter para fazer aquele exercício. Ele vem e fala, tem que fechar a mão, ou abre um pouco a perna, ou olha a postura, olha não sei o quê. Aí você corrige. Aí no dia seguinte, se você fizer errar de novo, ele vai falar de novo. Não é verdade? E aí você vai começar a prestar atenção para se corrigir. É a mesma coisa com o inglês. A gente precisa ter em mente que aprender alguma coisa envolve também o nosso esforço e a nossa consciência individual. Você precisa de autorresponsabilidade. Você é responsável pelo processo. Então, você não pode esperar que o professor sempre te auxilie. O professor não vai estar com você o tempo inteiro. Vai ter momentos em que você vai estar estudando sozinho. E aí, nesses momentos, você precisa sempre estar atento para perceber o que está legal, o que não está e o que precisa melhorar, tá bom? Então, essa é a segunda estratégia. Usar o celular para você gravar você falando e depois você começar a analisar. Tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não são todos que fazem, infelizmente, mas alguns fazem. Alguns, de vez em quando, até compartilham comigo o áudio falando as palavras, enfim. E é muito legal que eu consigo dar até um feedback. Mas se você não tem uma pessoa para enviar, não tem problema. Você vai fazendo por você mesmo. Eu fazia isso sem celular. Quando eu estudava inglês,
da minha adolescência, não tinha internet. Tinha internet, gente, mas não tinha como hoje, né? Eu não tinha um smartphone, a internet era discada, enfim, era muito mais difícil. E uma das coisas que eu fazia antes das aulas, eu era muito tímida, believe it or not, eu ainda sou em algumas situações, eu lia a aula em casa antes. Eu pegava o dicionário e tentava falar aquela palavra pela transcrição fonética, porque não tinha como ouvir, né? E teve até uma época que eu ganhei um dicionário, mais tarde já, mas eu não era adolescente, já na faculdade eu ganhei um dicionário. Meu pai me deu um dicionário com CD, aí eu amava, porque eu podia ouvir a pronúncia, né? Mas antes, que não tinha o CD, eu lia e tentava falar. Isso também é uma estratégia legal. Você pegar a lição, você tem aula amanhã, por exemplo, pega o livro, pega a lição e lê. Lê em voz alta, não é ler só... não, leia em voz alta, tá? E vai vendo as palavras que você não conhece. A gente tem internet hoje, é mais fácil. Você pode colocar no Cambridge Dictionary, no How to Say, ou no Macmillan, qualquer dicionário. Até no Google, eu não sou muito fã dele, não, mas até no Google você pode botar para ouvir a pronúncia. E aí você repete, repete, repete. Tem que repetir, não tem jeito, tá? A repetição é essencial no aprendizado de qualquer coisa na vida. Você tem que repetir, repetir, até ficar bom, né? Terceira estratégia. Ai, gente, tem tantas mensagens, desculpa, eu tô aqui no embalo e não li nada. Hello para todo mundo, thank you for being here. Oi, verdade. Legal, legal, Débora. A Débora escreveu, eu pego alguns papéis, colo na geladeira e boto em inglês até me acostumar. Isso mesmo, eu também faço isso aqui. Eu vou virar para vocês darem uma olhada aqui na minha baguncinha. Espera aí. Olha aqui. Eu também tenho aqui, ó, as palavras, os exemplos. E a gravação no YouTube vai ficar sem essa parte. Sorry, porque não dá para virar o computador também. Só aqui o celular que eu consigo. É isso mesmo. Quando a gente coloca as palavras na geladeira ou em qualquer outro, ou na parede, né? A gente consegue... E eu fiz alguma besteira, gente, sorry. A gente vê a palavra o tempo todo, né? Agora vai ficar meio torto. Mas tudo bem. Eu tinha um quadro no meu antigo escritório, quem me acompanha aqui há mais tempo, lembra do meu outro escritório, né? Eu me mudei, graças a Deus evoluí, me mudei. No outro escritório, eu tinha um quadro e eu escrevia as palavras que apareciam durante as aulas, que às vezes os alunos perguntavam, Fernanda, como é que eu não sei que lá? E eu não sabia, né? Normal, não sei todas as palavras. Eu olhava no dicionário e botava aquilo ali. E eu ficava lendo aquilo todo dia, porque todos os momentos do dia em que eu ia dar aula, eu olhava o quadro e eu via as palavras, e as palavras foram... eu fui memorizando as palavras, né? Então, é uma ótima estratégia, Débora. Pode continuar fazendo isso. Bota na geladeira. Adoro sua pronúncia. Oh, thank you so much. Obrigada pelos elogios. Vocês são muito fofos. Ai, gente, vocês são muito lindos. Bem, eu vou parar de ler, senão eu vou ficar aqui toda bobona com esses elogios. Thank you. Continuando, então. Já falei 2 estratégias. Para quem chegou agora, primeira estratégia, falar com você mesmo. Segunda estratégia, gravar, tá? Essa fala. E enviar para o seu professor, no caso, se for meu aluno, eu. Se não for meu aluno, ver se o seu professor tem essa disponibilidade, que também não é a obrigação do professor fazer isso, né? Para poder te dar um feedback. Se você não conseguir um feedback, você mesmo começa a tentar se corrigir, se perceber, tá bom? A terceira estratégia é a estratégia que muita gente provavelmente já faz, mas talvez não de uma forma tão ativa. Quem segue vários perfis de inglês aqui no Instagram já deve ter visto isso. Assista filmes, assista séries, né? É uma estratégia boa? Muito. Eu aprendi muito com filmes e séries na minha época de aluna. Eu assistia muito. E eu assistia
séries sem legenda. Por quê? Eu queria saber o que ia acontecer. Aí eu baixava as séries, assistia antes de ir para a televisão. Assistia, porque eu queria assistir junto com as exibições nos Estados Unidos. Não tinha Netflix ainda. Então, eu baixava no Torrent, ou sei lá, um negócio assim. E assistia sem legenda. Então, eu não entendia tudo, né? Só ia entender mesmo depois. Mas era uma forma de estudar também. E outra coisa, eu sempre fui muito curiosa. E a curiosidade ajuda muito na hora da gente estudar. Por quê? Você vai além da aula, né? Então, quando você assiste um vídeo e você escuta uma palavra diferente, tenha curiosidade de pesquisar essa palavra. Bota no Google, a gente tem internet, é muito mais fácil de pesquisar hoje do que há um tempo atrás. Assista filmes e séries de forma ativa. Ativa. Não é só sentar na frente da TV e ficar lá vendo e lendo, né? Porque o que acontece? Quando você coloca a legenda em inglês, dificilmente você presta atenção no som, você só lê. Então não adianta nada, você não está treinando o seu... Será que você realmente está treinando o seu listening? Né? Eu falo por mim mesmo, quando eu boto a legenda, eu começo a ler. Aí, quando eu me dou conta, eu estou lendo. Não é esse o objetivo. Para ler, eu leio um livro. Melhor ficar lendo televisão. Eu não uso legenda. Mas, se você ainda tem um nível baixo, não dá para assistir, é muito difícil assistir sem legenda, você coloca a legenda. Mas tente prestar atenção no som, principalmente nas conexões. Quando a gente começa a ter a consciência de que os sons, eles se conectam, assim como em português também, mas a gente não se dá conta disso, fica menos difícil de você entender. Então, começar a perceber as conexões do both of us, por exemplo. Eu coloquei aqui alguns exemplos também. All of them, both of us, cup of coffee. Essas conexões, né, que a gente chama de connected speech, elas acontecem o tempo inteiro em inglês e também acontecem em português. Quando a gente está aqui, eu estou falando, uma palavra vai juntando na outra. É diferente de quando você fala as palavras isoladas, tá? E isso, essa questão do connected speech, você pode trabalhar com as séries, filmes, vídeos, assiste, pausa, repete, imita o ator, repete a frase. Isso é uma ótima forma, imita mesmo. Uma ótima forma de você treinar a entonação, né? Que não é só falar, você tem que saber a melodia, a entonação, né? Isso é importante também. É diferente você falar uma afirmativa e você fazer uma pergunta. É claro que o facial vai ajudar na hora que você estiver falando, né? O body language, os gestos, mas a entonação faz muita diferença. Trabalhe isso com os vídeos, tá bom? Uma outra forma de trabalhar connected speech, melodia, intonation, pronúncia é com músicas. Mas, mesma coisa que eu falei da série, não é sentar a bundinha lá na frente da TV e ver a série, é só botar o fone e ficar ouvindo a música. Escute a música de forma ativa. Como? Pega a letra, escuta e vai lendo. Vai cantando junto. Não tenha vergonha, vai cantando junto. Ai, tá muito rápido essa música, troca a música. Vai para uma música mais lenta. Qual música você recomenda, Fernanda? Uma que você goste. Não sei qual é o seu estilo. Uma que você goste. Qual filme, série? Algo que você goste. Sempre busque coisas relacionadas ao que você gosta. Porque aí você não vai ter a sensação de que você tem que fazer aquilo. Não vai ser uma coisa pesada, vai ser uma coisa prazerosa. Porque você vai estar estudando inglês e aprendendo sobre um assunto que você gosta. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz hoje de manhã. Hoje de manhã, eu fiz uma aula de yoga no YouTube. E eu fiz essa aula toda em inglês. Então, eu estava fazendo a atividade que eu gosto e eu estava ouvindo em inglês.
Olha que legal. Duas coisas boas ao mesmo tempo. Faça isso você também. Busque vídeos, busque música, busque filmes relacionados ao que você gosta. Por exemplo, leitura. Não é o foco de hoje, mas rapidinho, vou falar. Às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de ler livro. Então não leia livro. Leia notícias, leia blogs. O que você gosta de ler? Leia perfis no Instagram, mas faça algo que você gosta. Gosta de futebol? Veja vídeos sobre futebol, sobre basquete. Gosta de maquiagem? Veja vídeos sobre maquiagem. Se for algo que você gosta, vai ter mais significado, vai ser mais prazeroso, vai ser mais legal e vai fazer você manter a rotina de estudo por mais tempo, tá bom? E para concluir as estratégias, né? As estratégias para você desenvolver o seu speaking sozinho. Recapitulando, então, falar sozinho com você mesmo, gravar você mesmo falando e depois ouvir para você ter uma noção. Mas não é para fazer isso um dia só, não. É para fazer frequentemente. Não consegue fazer todo dia? Faça uma vez por semana. Depois, faça 2 vezes por semana. E vai aumentando conforme a sua agenda permitir. Assistir vídeos, séries, filmes de forma ativa, sempre com um caderninho ao lado para você fazer as suas anotações das palavras novas. Hi, João, welcome. Música, ouvir músicas também de forma ativa. Pega a letra da música no Google, vai lá no Vagalume, Lyrics Training, Google, qualquer coisa, pega a letra, ouve e canta junto, ouve e canta junto. Pesquisa as palavras que você não conhece, vai no dicionário, escuta a pronúncia daquela palavra, anota aquela palavra. Anotar é importante demais. Quando a gente anota, o nosso cérebro ele pega a informação, ele entende a informação de outra forma. Quantas pessoas falam assim, preciso anotar, senão vou esquecer? Porque esquece mesmo, a gente precisa anotar. Anotar faz parte do estudo, é importantíssimo. E a minha última sugestão, que aí não é uma estratégia sozinho, você vai precisar de alguém, é o seguinte, tentar conversar com um amigo em inglês. Um amigo que esteja estudando, ou um familiar que já fala inglês, mesmo que o nível não seja um nível altíssimo, não precisa. Independente do nível, você pode fazer isso. Então, você pode começar no WhatsApp, por exemplo, mensagens em inglês. Você não precisa necessariamente falar, tá? Você pode digitar. Começar a digitar, para aí você perdendo a vergonha e tal, e daí, daqui a algum tempo, você começar a tentar mandar áudio, tentar falar. É uma outra estratégia. Se você não tem nenhum amigo ou familiar que fale inglês, você pode falar comigo. Aqui no Instagram, todo mundo que me manda mensagem, eu sempre respondo. Tento responder e ajudar da melhor forma possível. Deixa eu ver aqui que tem duas... ok. Duas mensagens aqui. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar o roteiro da live, tá aqui no meu computador. Eu vou postar no meu blog, para quem quiser ler, né? Tudo que eu falei vai estar lá. No roteiro vai estar no meu blog, luisidiomas.blogspot.com. Vocês podem ver lá. E eu também gravei essa live para postar no YouTube. Vou ver se eu consigo gravar para botar aqui no Instagram também, mas às vezes o Instagram não funciona. Alguma pergunta, se alguém tiver, pode escrever aqui, por favor. Agradeço a todos que participaram, me escutaram e eu espero que essas dicas, orientações sejam úteis de alguma forma para vocês. E me contem depois se vocês colocaram em prática, se funcionou, o que funcionou, o que não funcionou. E é isso. Thank you very much. See you next time. Bye, bye.